Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero refletir com você sobre algo que é mais importante do que comida. O texto é João 4, versos 27 a 42. Você pode ler aí na sua casa, João 4, 27 a 42. Eu quero apenas destacar o verso de número 34, onde nós encontramos Jesus dizendo para os seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E com base nessa fala de Jesus, eu quero levar você a refletir ou pensar com você em três coisas. A primeira delas é que fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra é o que há de mais importante. É claro, nós sabemos que há muita coisa importante no mundo. Brincar, trabalhar, tirar férias, cuidar da saúde, a família, os amigos e etc, etc, etc. Tem muita coisa importante, mas não tem nada mais importante do que fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. A obra não é nossa, a obra é dele, é de Deus, mas ele nos incumbiu de realizá-la. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, no final do capítulo 5, ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e confiou a nós, depois da reconciliação, o ministério da reconciliação. Pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que agora nós somos embaixadores da parte de Cristo, isto é, pessoas incumbidas por Cristo da missão de levar a sua mensagem, de levar o seu evangelho. E se ele me incumbiu, então eu preciso fazer. Se ele lhe incumbiu, então você precisa fazer. Realizar, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E, meus amados, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra é mais importante do que os nossos conceitos pessoais refletidos, aqueles nos quais a gente pensou, a gente refletiu. Que dirá dos nossos achismos irrefletidos? Na parábola dos talentos contada por Jesus, há um indivíduo que achou que fosse melhor esconder na terra o talento para que quando o Senhor viesse, o tivesse de volta intacto. Mas esse sujeito lá na parábola foi considerado mau e negligente servo. Assim também há na vida real, muita gente, aliás, na parábola Jesus está ilustrando a situação da vida real. Há muita gente que estaciona e deixa de prosseguir em fazer a vontade de Deus e a obra de Deus e pensa que tem justificativa para isso. Muitas vezes coloca a culpa em alguém ou em alguma coisa. Agora, resta saber se tal justificativa será aceita por Deus. O moço da parábola tinha muito boas justificativas. Olha, eu conheço, sei que você é assim, exaltando, pensava que estava até exaltando a pessoa do seu Senhor, na parábola, mas ele foi considerado mau e negligente servo. Então, não é para a gente estacionar nos nossos achismos irrefletidos, é para a gente fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra é mais importante do que aquilo que a gente acha, do que aquilo que a gente pensa. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra é mais importante do que o nosso bem-estar pessoal, é mais importante do que o nosso lazer, é mais importante do que o nosso conforto, é mais importante do que sombra e água fresca. Quer algo melhor do que sombra e água fresca? Todos nós queremos sombra e água fresca, mas a gente precisa fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra é mais importante do que o nosso bem-estar pessoal. Quero ir mais além.
fazer a vontade de Deus é mais importante do que ganhar dinheiro. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra é mais importante do que ganhar dinheiro. Tem muita gente, muito crente, que está só atrás de dinheiro. Cada vez mais dinheiro, quer cada vez mais dinheiro. Esquece, ou nessa sua busca pelo dinheiro, deixa de lado a vontade de Deus e o realizar a obra de Deus. Mas é mais importante do que ganhar dinheiro. Quero ir mais além. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra é mais importante do que a nossa liberdade. O apóstolo Paulo sabia da possibilidade de prisões e açoites e tribulações por causa do evangelho. Mas, como ele mesmo disse, em nada ele tinha a sua vida por preciosa, contanto que cumprisse com alegria a carreira que lhe fora proposta. Qual carreira? De dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Está lá em Atos capítulo 20, versículos 22 a 24. E, indo mais além ainda, com base agora na palavra do Senhor Jesus, aí em João 4, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra é mais importante do que comer. Por quê? Porque é mais importante até do que a própria vida. E por isso que Jesus disse que uma comida ele tinha para comer e que essa comida era fazer a vontade daquele que lhe enviou para realizar a sua obra. Não que Jesus não estivesse com fome, não que Jesus não fosse comer aquela comida que os discípulos trouxeram, mas era menos importante do que a obra que ele estava fazendo, que ele estava realizando. Então, se nós somos crentes, salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, vamos deixar de lado por um pouco o que for preciso para fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Livremo-nos de tudo que nos embaraça, como disse o apóstolo Paulo. Deixemos de olhar para a direita ou para a esquerda, talvez no contexto de hoje fosse melhor dizer para um lado ou para outro lado, né? Deixemos de olhar para o João ou para o José, para essa ou para aquela circunstância e façamos a vontade e a obra de Deus. Porque, meus amados, isso é o que há de mais importante. Então, a primeira coisa, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra é o que há de mais importante. Segundo, fazer a obra de Deus, além de importante, é algo urgente. E eu apresento algumas razões por que fazer a obra de Deus é algo urgente. Eu vou apresentar 4 razões. A primeira delas é porque nós ainda estamos no dia, usando aí o linguajar bíblico, né? Nós ainda estamos no dia, mas a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Estar no dia é uma maneira de dizer que ainda é tempo de as pessoas serem alcançadas, porque nós ainda estamos sob a dispensação da graça de Deus, mas essa dispensação vai se encerrar. Foi Jesus quem se utilizou desta maneira de falar. João registrou no capítulo 9, verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Segundo, é urgente fazer a obra de Deus porque nós estamos debaixo, né, da longanimidade de Deus. Mas há um dia determinado, como disse Paulo, em que Deus, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Terceiro, é urgente fazer a obra de Deus porque Satanás não brinca em serviço. Pedro diz que ele
anda em derredor buscando a quem possa tragar. E quarto, é urgente fazer a obra de Deus, porque, como disse Jesus aí no nosso texto base, que você deve ter lido aí na sua casa, os campos estão brancos para a ceifa. Então, fazer a vontade de Deus, além de importante, é algo urgente. E, terceiro e último lugar, haverá recompensa para quem fizer a obra de Deus. Quem fizer, receberá galardão. Quem fizer, ouvirá de Jesus, servo bom e fiel. Quem não fizer, ouvirá mau e negligente servo. E nenhuma justificativa humana será aceitável, porque Deus manda seguir a carreira olhando para Jesus e não para as barreiras humanas ou qualquer outra dificuldade. Então, meus amados, concluindo, nós não podemos perder a noção da importância que a obra de Deus tem. Ela é tão importante que Jesus chega a evidenciar aqui em João 4, 27 a 42, mais especificamente no verso 34, que ela é mais importante até do que comida. Amém? Vamos dar importância ao fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.